Estamos encerrando nosso conteúdo de elementos de máquina no Zoom. Grita, agora tá funcionando, né? Ah, é? E aí é o seguinte, para encerrar esse conteúdo, eu vou passar um trabalho. Trabalho que vai valer os 3 pontos que restam dessa disciplina, tá bom? O que vai ser esse trabalho? Vocês estudaram até agora transmissão por correntes, A2, junção do eixo árvore com o cubo e chavetas. Então, o trabalho vai envolver esses três conteúdos. Qual é a proposta? Vocês vão elaborar isso em grupo de 5 a 7 pessoas. Vai elaborar um exercício de dimensionamento que contenha os 3 dimensionamentos que eu citei. E vai ter que resolver esse exercício. Então, vocês vão elaborar e vocês vão resolver. Já vou deixar claro, não precisa se preocupar com a questão do lubrificante na transmissão por correntes. Não precisa se preocupar, tá? É só mesmo dimensionar e escolher a corrente. Só isso. Não precisa nem calcular aquele valor que a gente usa para achar o lubrificante, não. É só a corrente. Eu quero a corrente, a chaveta e a junção. Beleza? Professor, mas é muito difícil. Não é difícil. A ideia, eu vou dar um exemplo aqui, lógico que você não vai pegar esses meus valores, né? Mas eu vou dar um exemplo do que você vai fazer. O livro que está disponível no Fax Virtual, na biblioteca virtual, que o link está aqui, ele tem exercícios, ele tem exemplos resolvidos dos 3 conteúdos, que nós trabalhamos em sala também, em sala e em lista. Por exemplo, eu trouxe aqui 3 exemplos. Você tem um exercício de transição de corrente, que fala que um compressor será acionado por uma transição por corrente com um motor de 15 kW, uma rotação de 1.200 RPM e efetiva de 1.260. Né? Até repete a informação, não sei porquê. O volante deve girar com 290 RPM, o trabalho é normal e a distância de centro estimada em 600 milímetros. Considere a linha de centro inferior a 45 graus e a lubrificação é contínua. Dimensionar a transmissão, ou seja, dimensionar a corrente. E aí, o que acontece? Você pode pegar um exercício de corrente e adaptar ele para também envolver junção da árvore com cubo e chavetas. Por exemplo, e aí você fala que a união do eixo com o volante do compressor, por exemplo, o eixo com o volante do compressor, ele vai ser uma união por chavetas. O torque aqui, você já pode ser calculado através da potência da rotação, certo? No caso, essa rotação aqui, né? Porque é o volante, o exemplo. E aí, o que você vai fazer? Você vai dimensionar o pinhão. Vai dimensionar o cubo. O cubo que tem que ter esse volante. Então, assim, você faz essas considerações. Já tem uma transição por corrente, você fala que esse volante tem um cubo que vai ser unido o eixo do compressor ao volante por meio de chaveta, exemplo, né? Um exemplo. E aí você dimensiona o cubo e dimensiona a chaveta. Fala qual é o diâmetro do eixo, entendeu? E dimensiona a chaveta. É simples assim, tá? Não, tipo assim, é lógico que você vai ter que ter um pouco de criatividade. Na hora que for resolver, talvez os valores que você vai considerar vai ser valores um pouco absurdos, você vai ter que fazer ajustes. E eu quero que você tente simular uma situação real. Entendeu? Tenta simular uma situação real. Tenta simular uma situação que pode acontecer na vida real. Tá? Eu sei que corrente, às vezes, não tem muito envolvimento com eixo. Mas você tenta bolar uma situação que vai ter envolvimento com eixo. Você imagina que a coroa da corrente ela foi unida a um eixo por uma chaveta e um cubo. Só isso. Uma transmissão por correntes. E em algum dos casos, não precisa ser as duas não, tá? Porque a corrente, ela tem a coroa e o peão. Beleza? Tem a coroa e tem o peão. Uma com mais dentes, outra com menos dentes. Você pode dimensionar a chaveta para uma só. Você fala, por exemplo, o pinhão. O pinhão é o que gira mais rápido, né? O pinhão é o menor. Você fala que o pinhão ele está ligado
a um eixo por meio de chaveta e cubo, né? E aí esse eixo tem 20 milímetros. E aí qual é a chaveta e qual é o cubo que eu vou ter que considerar? E você vai calcular. Então, assim, dica, pega um exercício de corrente, muda os valores, tá? Se for um trabalho com os mesmos valores de um exercício do livro, eu vou tirar ponto. Então, mude todos os valores. Faça um dimensionamento novo da corrente. Usa esse que tem a base do livro, usa um exemplo resolvido para você não ter dificuldade, tá? Para vocês não terem dificuldade, vocês podem usar um do livro mesmo. Só que você vai ter que fazer uma adaptação. Ou você fala que a coroa, ou você fala que o pinhão estava ligado a um eixo por meio de uma chaveta. Se tem uma coroa ligada a um eixo por meio de uma chaveta, logo você tem duas coisas a mais para dimensionar, que é o cubo e que é a chaveta. É isso que eu quero. Eu quero que você me traga um exercício que envolva corrente, cubo e chaveta e resolver ele, né, dimensionando qual é a corrente, qual é o cubo e qual é a chaveta. Ficou claro, galera? Sim. É basicamente isso, a gente fechar o ano com chave de choro, 2020, um ano maluco, mas eu quero que vocês tentem fazer isso aí. E pense numa situação real, se puder. Pense numa situação real, se for interessante para vocês, tá bom? Mas é isso. Uma transmissão por correntes, adapte o exercício para que ele envolva também o cubo e a chaveta. Cuidado com informações duplicadas. Por exemplo, o que se pede para calcular uma chaveta? Potência e rotação. Por quê? Porque com a potência e rotação você tem um momento torsor. Então, para calcular uma chaveta, você precisa só do diâmetro do eixo e da momento torsor. Para calcular o cubo, só o momento torsor e o material e o ajuste. O momento torsor ele pode ser calculado também pela potência e rotação. Então, as únicas informações que você tem que adicionar aqui é diâmetro e material. Tá? Os materiais certinhos. Beleza? E o ajuste. Não tem muito segredo, não. Ok? É só isso que eu quero de vocês. Para essa reta final. E aí, qualquer dúvida, eu estou com a ideia assim, assim, assado. Pode ser? Só entrar em contato, mandar mensagem. Entendeu? Ô, professor, mas se eu fiquei com dúvida no exercício de tensão por corrente, você me dá tiro a dúvida? Tiro. A ideia é essa. E aí, galera, é o seguinte. Outra coisa. Eu vou colocar o prazo para quarta-feira da semana que vem. Mas, quem entregar ele até na segunda é melhor. Por quê? Porque eu já vou corrigir, já vou dar nota. Já vou fechar a nota de vocês. Tá? Então, assim, quem se adiantar, melhor. Beleza? Então, quanto mais vocês adiantarem o meu lado, vocês adiantam os seus também. Ok, galera? Ficou mais alguma pendência, alguma duvidazinha?